Glória a Deus, nesta manhã eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria estar mais uma vez nesta querida igreja, com a grata incumbência e grande responsabilidade de trazer o ensino da palavra de Deus. Uma alegria estar revendo o pastor Silas Filho, o pastor Josué e muitos amigos e irmãos aqui, que eu já aprendi a amar. Irmãos, hoje a lição, ela tem como título, Paulo, um líder eficaz. Antes de nós entrarmos na lição, eu só quero fazer um breve anúncio, dizendo que, após a EBD, aqueles que desejarem, estarão disponíveis alguns livros que, pela graça de Deus, eu tenho tido a oportunidade de escrever e publicar. Lá fora, os irmãos vão encontrar uma coleção completa do Novo Testamento, composta de 7 livros. Introdução ao Novo Testamento, Evangelhos, Atos, Epístolas Paulinas, Hebreus, Epístolas Gerais e Apocalipse. Essa coleção completa estará disponível para os irmãos, coleção do Novo Testamento, aqueles que quiserem podem dividir, passar o cartão. Lá também os irmãos vão encontrar um livro que eu sempre recomendo para os irmãos, que é o livro sobre a história da Bíblia, e agora eu lancei recentemente esse daqui, A Doutrina da Bíblia. É um livro que a gente fala sobre a história da palavra de Deus. Os dois livros são livros de bibliologia, é muito interessante para aquele que quer conhecer melhor a história da palavra de Deus, por que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia católica, por que nós não acreditamos nos livros apócrifos, quando os livros da Bíblia foram reunidos, quem uniu esses livros, quem disse que eles eram sagrados, quem dividiu a Bíblia em capítulos, quem dividiu a Bíblia em versículos. Então, nesses livros eu conto essa história. E mais precisamente aqui nesse livro, A Doutrina da Bíblia, eu falo de forma mais detalhada sobre os 3 elos da cadeia comunicativa de Deus com os seres humanos. As 3 formas pelas quais Deus se comunica com o ser humano, que é a revelação, a inspiração e a iluminação. E eu destrincho, eu explico de uma forma detalhada esses 3 elos da cadeia comunicativa de Deus com os seres humanos. Então é um livro que vale a pena a gente conhecer, e tem esse livro também, que eu sempre recomendo, Pregação em Crise, que eu falo sobre a crise que nós estamos vivendo na pregação atualmente, com pregações antropocêntricas, triunfalistas, onde a Bíblia tem sido deixada de lado, o púlpito tem sido psicologizado, a gente tem cada vez mais e mais incorporado vocábulos, conceitos, palavras modernas, da psicologia, de outras áreas, e a gente tem abandonado os vocábulos teológicos, a gente tem deixado de lado nas nossas pregações os vocábulos teológicos, as doutrinas bíblicas, né? Hoje a pregação ela tem girado muito em torno do homem, do ego humano. As pessoas precisam voltar a pregar sobre a doutrina da expiação, termos teológicos, falar sobre céu, falar sobre o inferno, porque hoje o pessoal só quer saber de bênção, né? Só quer saber de bênção, mas o Deus da bênção é o Deus também dos mandamentos, é o Deus das ordenanças, é o Deus que apresenta diretrizes para que a gente possa seguir, para então ser abençoado. Então todos esses livros estarão disponíveis lá fora, para os irmãos que quiserem. Tem um livro também sobre os profetas menores. Os livros, o valor é 20, 30 e 40 reais, varia. Esse livro sobre os profetas menores, no meu canal no YouTube, tem um vídeo de 4 horas de duração, onde eu explico os 13 capítulos do livro. Então, se você não quiser adquirir o livro, mas quiser assistir o vídeo, tá bom, está disponível lá. É um vídeo de quase 4 horas de duração, onde eu explico todos os profetas menores, a mensagem deles, e no livro eu também abordo isso. Se você quiser, você pode adquirir o livro e pode assistir o vídeo, que você aprende duplamente. Nesse livro, eu trabalho os temas principais que foram abordados pelos profetas menores. Casamento, família, dízimo, justiça, adoração, integridade, a importância de amar as pessoas. Então, são temas ali que foram abordados pelos profetas Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias, Zacarias e Malaquias. Dito isso, vamos para a nossa lição, que tem como título, Paulo, um líder eficaz. A nossa lição, a nossa exposição de hoje tem como texto bíblico básico, Atos, capítulo 27, versículo 1
4, versículo 7, versículo de 9 ao 11, versículo 21 e versículo 22. Se você está com a sua revista, você pode acompanhar. Se você está com a sua Bíblia, você também pode acompanhar. Atos, capítulo 27, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Versículo 4. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Versículo 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Versículo 9. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre, no que dizia Paulo. Versículo 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. A nossa lição também tem como texto áureo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, está exposto aí no slide para os irmãos. A palavra do Senhor nos diz: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então a gente tem dois textos, que nós pretendemos trabalhar, Atos 27, e o texto áureo ali, que é um texto norteador também, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Esse texto de 2 Timóteo é muito interessante, porque Paulo escreve ele no auge da sua maturidade. Ele já tinha realizado as 3 viagens missionárias, já tinha implantado diversas igrejas pelo mundo conhecido naquela época, Ásia Menor, havia atravessado a Macedônia, havia plantado igrejas em Tessalônica, chegado em Atenas, na Grécia. Paulo, ele já tinha ganhado muitas almas para Jesus, foram anos devotados ali na obra de Deus, e quando ele escreve para Timóteo, a gente sabe que essa é a última carta, o último texto canônico que nós temos acesso, escrito por Paulo. Ele escreve para Timóteo um pouco antes de ser martirizado. Ele chega a falar sobre isso, ele já pressente que ele vai enfrentar a realidade da morte. Ele fala da morte de uma forma poética, dizendo que o tempo da sua partida é chegada. Ele fala de uma forma onde ele demonstra de modo claro e patente que ele não tem medo, mas isso para ele é uma coroação. Isso para ele é uma grande honra, estar com Cristo e receber a coroa que o justo juiz preparou para ele, não somente para ele, mas para todos aqueles que aguardam e almejam a sua vinda. Então Paulo, ele fala com muita tranquilidade a respeito de sua morte. Nós sabemos que Timóteo foi escrito um pouco antes dele ser martirizado, e ele já tinha uma bagagem muito grande, uma bagagem de vida, de ministério, como líder da igreja no primeiro século. E ao escrever para Timóteo, ele faz uma projeção do futuro, do martírio que ele vai enfrentar. Ele analisa o presente, a situação que ele está vivendo, em que muitos haviam o abandonado e ele estava preso. Ele avalia ali a sua situação do presente, e ele também faz uma retrospectiva do seu passado. Ele lembra de algumas coisas que ele viveu, de algumas experiências. Então, nessa carta, ele olha para o futuro, ele avalia o presente, ele também lembra do passado. E quando ele se apresenta dizendo: olha, eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. É como se ele estivesse apresentando as suas credenciais. Mas quando eu olho para isso, eu não vejo nesse texto
arrogância da parte de Paulo, eu não vejo nesse texto soberba da parte de Paulo. Ele não está apresentando as suas credenciais como se ele estivesse tentando ostentar a sua capacidade, mostrar o seu ministério tríplice, o quanto ele operou, o quanto ele trabalhou na obra de Deus. Na verdade, ele está reconhecendo que a glória é de Deus, porque, como foi lido aqui pelo pastor Silas Filho, aquele que antes respirava ameaças contra o povo de Deus e perseguia a igreja, ele foi transformado e agora ele é um pregador do evangelho, ele é um apóstolo, ele é um doutor dos gentios. E é interessante que esses 3 títulos, essas 3 referências que Paulo faz questão de dizer, é importante a gente destacar aqui que durante muito tempo ele foi questionado como pregador. As pessoas não acreditaram no ministério de Paulo, não acreditaram que aquele que perseguia o evangelho poderia ser um promotor deste evangelho, um pregador das boas novas. Quando Paulo se converte ali, que ele tem experiência com Cristo a caminho de Damasco, ele é recebido com desconfiança pela igreja de Damasco, pelos irmãos de Damasco. A igreja de Jerusalém meio que fecha as portas para Paulo, porque não acreditam na transformação de Paulo. Então ele não tem muito espaço, ele acaba voltando para Tarso. Depois nós conhecemos a história, Barnabé vai lá, procura Paulo, chama ele para congregar em Antioquia, e ali ele tem um espaço para poder trabalhar na obra de Deus. Então durante muito tempo Paulo teve o seu ministério como pregador questionado, as pessoas lhe fecharam as portas. As pessoas não acreditavam na apostolicidade de Paulo. Quantas vezes ele teve a sua apostolicidade questionada, quantas vezes ele precisou defender isto nas próprias cartas canônicas que nós temos, nas 13 cartas do Novo Testamento escritas por Paulo, confirmadas. Nós sabemos que por diversas vezes ele teve que defender a sua apostolicidade. Afinal de contas, ele não tinha sido um discípulo de Jesus, andado com Jesus, durante os 3 anos e meio aproximadamente que Jesus esteve cumprindo o seu ministério terreno sobre a face da terra. Ele teve uma conversão tardia, encontrando ali o Cristo ressurreto, num corpo glorificado, a caminho de Damasco, e as pessoas meio que duvidavam dessa experiência, e por duvidar dessa experiência, duvidavam da sua transformação, e por duvidar da sua transformação, duvidavam da sua apostolicidade. Então, a gente está falando de um homem que não foi acreditado como pregador, de um homem que não foi acreditado como apóstolo, e de um homem também que não foi acreditado como doutor entre os gentios, porque a missão aos gentios, a missão de pregar, de ensinar aos gentios, ela encontrou diversos obstáculos no cristianismo primevo, nos primeiros séculos, nas primeiras décadas da história da igreja. A gente sabe disso, na década de 30, na década de 40, as pessoas olhavam com muita desconfiança essa abertura do cristianismo aos povos gentílicos, porque até então as pessoas tinham uma visão de que o cristianismo era um tipo de judaísmo melhorado, mas na verdade o cristianismo era uma proposta totalmente diferente, era uma proposta nova. O escritor de Hebreus entende isso quando ele fala sobre a realidade da nova aliança em Cristo, e ele apresenta que Cristo traz-nos uma revelação superior, de modo que Jesus é superior a Moisés, é superior a Josué, é superior à antiga aliança, é superior ao sumo sacerdócio. Ele traz um tipo de sumo sacerdócio superior até então às experiências que as pessoas conheciam no passado, no judaísmo, na tradição judaica. Então, quando Paulo, ele sente que o evangelho está se abrindo para os povos gentios, e ele se coloca como um pregador, como um embaixador, como um defensor dessa causa, a gente conhece a história. A igreja de Jerusalém olha com desconfiança, manda uma comitiva lá em Antioquia, porque lá em Antioquia muitos gentios estavam se convertendo e recebendo o Espírito Santo. Então a comitiva de Jerusalém chega lá para fiscalizar Antioquia e fica impressionada com aquilo, porque enquanto Jerusalém era uma igreja muito tradicional, que estava ali fechada para outras pessoas que não fossem judeus, até mesmo os helênicos, enquanto a igreja de Jerusalém estava ali fechada, em Antioquia a gente percebia uma abertura, de modo que quem chegava se convertia, recebia o Espírito Santo, a igreja crescia em graça, em poder, em transformação. E aí nós sabemos que o primeiro grande concílio na história do cristianismo foi realizado em Atos 15 para resolver essa questão, a questão do evangelho sendo disseminado ali para os povos gentios. E Paulo se coloca como um defensor dessa causa. Ele desce para Jerusalém, participa do concílio,
tem poder de palavra, ele fala, ele expõe, ele diz que Deus o levantou para a missão entre os gentios, ele fala com propriedade a respeito disso. Então, eu estou falando de um homem aqui, que quando ele diz o seguinte, eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor entre os gentios, ele está dizendo, olha, tudo o que Deus colocou no meu coração, eu encontrei diversas barreiras para executar essa missão, mas Paulo, ele entendeu que ele não deveria se mover por aplausos nem por tapinha nas costas, porque quem tem convicção de quem é em Deus não para diante dos obstáculos. Quem tem convicção de quem é diante de Deus, não para diante das provações. Na vida as pessoas vão duvidar de você, na vida as pessoas vão questionar das suas intenções, na vida as pessoas vão olhar com desconfiança o ministério que Deus colocou no seu coração, a chama que está ardendo no seu peito, mas você sabe que quem colocou, você sabe o que está ardendo no seu coração, você sabe que quem te chamou é Deus, e se Ele te chamou, o seu compromisso é com Ele. Então a palavra desta manhã é, não pare, não desanimes, não temas, porque o Senhor é contigo aonde quer que tu andares. Se Ele colocou essa chama ardendo no seu coração, Ele vai manter esta chama acesa, e nenhum vento contrário vai apagar este fogo que está ardendo no seu coração. Paulo entende isso, e quando ele fala, eu fui constituído pregador, apóstolo, doutor entre os gentios, ele está dizendo, olha, eu não parei, eu segui em frente, e tudo o que eu me tornei não pelos meus méritos, mas pela graça de Deus. O que somos por meio da graça. Oh, irmão, se não fosse a graça, o que seríamos de nós? Se não fosse a graça, nós estaríamos perdidos. Se não fosse a graça, não teria essa igreja, não teria pastores, não teria pregadores, não teria pessoas para te receber, não teria pessoas para ensinar. Todos nós que estamos aqui fomos alcançados pela graça. Não existe mérito em nós, o mérito é em Cristo. A nossa eficiência está em reconhecer a nossa insuficiência e clamarmos pela suficiência de Cristo. Aí então nós seremos eficientes. Paulo só foi um líder eficiente, um líder eficaz, porque ele reconheceu a sua insuficiência e clamou pela suficiência de Cristo. Porque Jesus entrou na vida dele e transformou a história dele. E tem sido assim com a gente. Então, irmãos, a lição de hoje tem como objetivo apresentar Paulo como um líder. Ele era um líder antes e depois de seu encontro com Cristo. Ele era um líder antes e depois do encontro com Cristo. Ele caracterizou-se por uma liderança visionária e versátil, e ele alcançou os seus objetivos de vida. Paulo, ele tinha essa liderança, era algo que fazia parte da personalidade dele, do jeito dele. Antes de encontrar com Cristo, ele já era um grande líder do judaísmo, né, estabelecendo ali as diretrizes para perseguir o povo de Deus. Quando ele se converte, Deus canaliza toda essa característica da personalidade de Paulo agora para o bem da obra de Deus. E ele se torna um grande líder. Pode passar o próximo slide. Como introdução, eu quero destacar aqui que o apóstolo Paulo, ele tinha plena convicção de seu chamado. Ele apresentava-se como apóstolo, mas também como servo de Jesus Cristo. Eu já falei a respeito dessa convicção de Paulo. Na vida a gente precisa de convicção. Todo líder, ele precisa desenvolver uma característica que tem sido muito falada nos nossos dias, que é a característica da resiliência. Você precisa aprender a resistir às provações, às hostilidades, às rejeições e superar os obstáculos. Só se torna um líder quem não parou diante dos obstáculos. Eu gosto muito do texto de Hebreus, capítulo 11, principalmente quando o escritor de Hebreus ele vai apresentar ali a galeria dos heróis da fé, e ele faz uma retrospectiva das grandes personalidades da história veterotestamentária, e ele vai apresentando ali todos os grandes homens de Deus, Abraão, Moisés, Isaac, ele vai passando, e aí em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 34, ele diz o seguinte, que estes grandes homens de Deus, esses heróis,
da fraqueza, vocês conhecem Bíblia, da fraqueza, eles tiraram força. Como é que a gente tira a força da fraqueza, irmãos? Isso é resiliência, é não parar diante dos obstáculos. Só se torna um líder quem aprende esta arte de tirar força da fraqueza. O que isso quer dizer? Quando você se sentir fraco, se apegue àquilo que te dá força. E o que te dá força? Convicção do seu chamado, convicção de quem você é em Deus, convicção do Deus que te chamou, a obra que você está executando, aquilo que você está fazendo, o quanto isso é importante no reino de Deus. Só se torna um líder quem aprendeu a tirar força da fraqueza, quem aprendeu a ser resiliente, quem não parou diante dos obstáculos, porque o mundo está aí, o mundo jaz no maligno, o mundo está aí tentando matar ministérios, o mundo está aí tentando atrofiar o seu desenvolvimento, atrofiar o seu crescimento espiritual, colocando obstáculos para tentar impedir o seu desenvolvimento. Mas o servo de Deus, ele precisa desenvolver a sabedoria da água. Augusto Cury fala sobre isso, né, que nunca bate de frente com os obstáculos, contorna, mas segue o seu caminho, e assim ninguém para a água. Então, meu irmão, se você tem uma missão, vai cumprir essa sua missão, não para diante do primeiro obstáculo, aprenda a contornar, siga o seu curso, siga o seu caminho, seja resiliente, tire força da fraqueza. Quando você se sentir abatido, desanimado, triste, se apegue àquilo que te dá força. E quem te dá força? O teu Deus, Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Salmos capítulo 46, versículo 1, ou seja, Ele é a tua fonte de vigor, a tua fonte de força. Então você precisa aprender a crescer e a desenvolver com as cicatrizações da vida, porque pessoas vão te ferir, a igreja pode te ferir, a igreja não é um museu para santos, a igreja é um hospital para pecadores, todos nós que estamos aqui estamos sendo tratados. Então pode ser que alguém aqui possa falar alguma coisa que vai te entristecer, aprenda a cicatrizar as feridas e seguir em frente, porque você tem um chamado. Agora, se você parar diante do primeiro obstáculo, se você parar diante da primeira ferida, se você parar diante da primeira tristeza, você não vai chegar ao lugar onde Deus projetou para a sua vida. Então você precisa ser forte. É o esforço que fortalece a musculatura. Não é? Quando a gente vai na academia e vai malhar, você faz um esforço ali, cada esforço que você faz vai fortalecendo a musculatura. Cada vez que você se esforça diante de uma prova, você fica mais forte para enfrentar a próxima prova, porque a prova não vai acabar. Eu costumo dizer que a igreja nasceu na prova, vive na prova, vai subir na prova, e Deus só aprova o crente que passa pela prova. Então, se você está passando pela prova, passe pela prova dando. Passe pela prova dando. Isso é maturidade, irmãos. Maturidade não é exigir perfeições, mas é aprender a suportar provações. Paulo só se tornou o que se tornou porque ele aprendeu a não exigir perfeições, mas ele desenvolveu essa musculatura espiritual, esse vigor vindo de Deus para enfrentar as provações. Próximo slide. Agora a gente vai entrar numa breve biografia do apóstolo Paulo. A história de Paulo é riquíssima, irmãos. Paulo, a gente pode fazer vários recortes da história de Paulo, que a gente vai ter inúmeras lições. Paulo, ele foi, talvez, depois de Jesus, talvez não, com certeza, depois de Jesus, a grande personalidade do cristianismo. Paulo, ele revolucionou a história do cristianismo primevo. Ele levou o evangelho a diversos povos, ele iniciou, ele fundou, ele fortaleceu diversas igrejas, ele doutrinou a igreja de Cristo no que diz respeito às principais doutrinas norteadoras da fé cristã. Foi ele que teve essas revelações. A teologia diz que Paulo ele foi o maior intérprete da universalidade da graça. Ele tinha uma mentalidade avançada, uma mentalidade acima da sua época. Ele conseguiu perceber coisas que as pessoas não conseguiam perceber. E ele desenvolve toda uma teologia para fundamentar essas revelações que ele teve, essa percepção que ele teve. Então, Paulo, a biografia dele é riquíssima, mas o propósito da nossa lição, da nossa exposição aqui, é apresentar de forma breve a biografia de Paulo, para fazer um recorte ali de um evento, quando Paulo está sendo transportado
para Roma como prisioneiro de uma embarcação, e essa embarcação sofre um naufrágio, ele passa por diversos reveses, diversas dificuldades, mas mesmo diante daquela cena adversa, ele exerce o seu poder de liderança. Então esse é o propósito da exposição, mas para isso a gente vai fazer uma biografia a respeito de Paulo, de forma panorâmica. Então, o próximo slide vai dizer o seguinte, que Paulo ele era filho de pais judeus, nascido em Tarso, cidade célebre da Cilícia, e ele foi criado em Jerusalém e estudou com o respeitado rabino Gamaliel. A família de Paulo pertencia à tribo de Benjamim e era altamente religiosa e fazia parte da seita dos fariseus. A primeira informação que a gente tem é que Paulo ele era de Tarso, né? Quando Paulo ele foi preso durante a sua última visita a Jerusalém, quando ele finaliza ali a terceira viagem missionária, e ele foi levado ao tribuno militar que comandava a corte auxiliar na fortaleza Antônia, ele foi interpretado por esse tribuno como sendo um agitador egípcio. E quando ele começa o seu discurso, falando ali em grego, o tribuno percebe que ele não era esse agitador egípcio. E Paulo começa o seu discurso em Atos, no capítulo 21, no versículo 39, dizendo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a cidade de Tarso era uma cidade importante no primeiro século. Quando a gente começa a estudar ali, a gente vai ver que a cidade de Tarso era a principal cidade da planície fértil da Cilícia Oriental. Então, registros históricos vão apontar que já por volta do ano 2000 a.C., ou seja, 2000 anos antes de Paulo, a cidade de Tarso já era uma cidade bem fortificada, sendo reconhecida como um grande entreposto comercial. Então, era um ponto de comércio muito desenvolvido. E a cidade de Tarso, na época de Paulo, era uma cidade universitária. Era uma cidade muito bem desenvolvida. Existe um geógrafo chamado Estrabo, que escrevendo no primeiro século depois de Cristo, ele diz que o povo de Tarso era ávido por atividades culturais. Então, eles se dedicavam ali ao estudo da filosofia, ao estudo das artes. Estudiosos chegam a dizer que Tarso chegou até a ultrapassar Atenas e Alexandria no desenvolvimento ali das escolas de filosofia, porque Atenas recebia muita gente que vinha de fora, e Tarso era o próprio povo de Tarso que aprendeu a paixão pela filosofia. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando Paulo ele vai falar o seu discurso, ele diz que a cidade de Tarso era muito importante, e essa cidade era uma cidade próspera. A história vai dizer que Tarso se destacou no primeiro século, porque exportava para todo mundo ali um linho que era feito. Então, o mundo inteiro ia ali até Tarso para comprar aquilo que era produzido em Tarso. Era uma cidade próspera, era uma cidade universitária, onde as pessoas que moravam ali aprenderam a desenvolver o pensamento amando a filosofia. E a gente percebe essa característica no próprio Paulo, porque em Atos capítulo 17, quando ele vai pregar em Atenas, ele chega lá em Atenas, ele começa a falar, as pessoas ficam interessadas com aquilo que ele diz, levam ele para o Areópago em Atenas, que era o grande ponto, centro, a capital, a catedral do conhecimento em Atenas, que era uma das cidades mais importantes do mundo no que diz respeito à sabedoria. E Paulo ele chega ali, ele encontra um grupo, na verdade dois grupos de filósofos, os estoicos e os epicureus. E Paulo prega e dá uma aula de filosofia, cita filósofos, Epimênides, muitos outros filósofos. Ele vai entrelaçando, entretecendo o seu discurso, teologia com filosofia, e a gente vê que de fato Paulo, como pregador, ele era altamente capaz, ele promovia uma interdisciplinaridade entre teologia e filosofia. Por quê? Porque Paulo ele veio de uma cidade que ele tinha aprendido a desenvolver isso desde cedo. Então, por causa disso, quando ele fala que ele era de Tarso, uma cidade não muito insignificante, ele está dizendo que ele veio de uma cidade importante, de uma cidade onde as pessoas ali tinham um certo conhecimento. E a gente sabe que, ao longo do Novo Testamento, Paulo, ele sempre fazia questão de dizer que ele era de Tarso e também de se apresentar como hebreu de hebreus. Ele sempre falava isso.
Então, Filipenses capítulo 3, versículo 5, ele diz, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, que era uma tradição, né, seguida ali por todo judeu que observava de forma meticulosa essa tradição, e ele diz, eu fui circuncidado no 8º dia, na linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. O que ele quer dizer com isso? Hebreu de hebreus. Ele está querendo dizer que ele era um hebreu que seguia rigorosamente a tradição, porque ele poderia utilizar o termo israelita, ele poderia utilizar o termo judeu, mas ele utiliza o termo hebreu. Qual que é a distinção de hebreu para judeu ou israelita? Hebreu é um termo mais específico, porque naquela época existiam os hebreus helenistas e existia os hebreus que a gente fala que são os hebreus de hebreus. O hebreu helenista, ele frequentava a sinagoga e o culto, a liturgia da sinagoga, a exposição, o texto das escrituras era lido em grego. O hebreu de hebreu, aquele hebreu mesmo, raiz, ele ia na sinagoga e o culto, a leitura do texto era feito em hebraico. E a exposição era feita em aramaico. Então, quando Paulo ele se identifica dessa forma, ele está dizendo, olha, eu sou um homem que sempre segui a tradição. E quanto à lei, eu sou fariseu. Por quê? Porque o judaísmo do primeiro século, ele estava subdividido em diversas categorias, bem diferente do Antigo Testamento, que o judaísmo era um bloco só. Era um bloco só, mas no Novo Testamento, há diversos braços do judaísmo. Eu vou utilizar uma palavra que a gente conhece melhor. Existiam diversas denominações do judaísmo. Então, tinha os saduceus, os fariseus, os zelotes, os sadoquitas, os herodianos, os essênios, eram diversas denominações. Uns eram mais rigorosos, outros eram mais liberais, uns para ir no culto tinha que ir de saia até no pé, outros já podiam ir de calça. Então, tinham ali as diversidades dentro do judaísmo, trazendo para os nossos dias. Paulo, ele se identifica como fariseu. Flávio Joséfo diz, escrevendo no primeiro século, que os fariseus eram a principal denominação, era o principal segmento do judaísmo. Ele chega a dizer que no primeiro século existiam 6.000 fariseus devotos, aqueles que eram realmente rigorosos. E Paulo era um destes. Nós sabemos que Paulo, ele também diz que ele tinha cidadania romana. Então, quando ele fala que ele é de Társalo, e ele tem cidadania romana, ele está querendo dizer que ele veio de uma cidade importante e que ele fazia parte da elite social daquela cidade. Ele está querendo dizer que ele era uma pessoa importante dentro de uma cidade importante. É isso que ele está querendo dizer. Vamos passar para o próximo slide aí. E essa pessoa, que era importante dentro de uma cidade importante, ele se torna um perseguidor da igreja. Em seu zelo pela religião judaica, ele foi um ferrenho perseguidor da igreja de Cristo. No dia em que viajava para Damasco, em busca de cristãos, teve um encontro com Cristo. A gente sabe que ele era fariseu, ele foi criado aos pés de Gamaliel. O farisaísmo ele estava subdividido em duas escolas principais, que era a escola de Hilel e a escola de Shammai. Segundo os estudiosos, Gamaliel, ele se tornou o substituto de Hilel. Então, Gamaliel era um dos homens mais influentes do farisaísmo daquela época. E Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Essa expressão não é uma expressão qualquer. Quando ele diz que ele estudou aos pés de Gamaliel, ele está querendo dizer que ele foi o melhor aluno de Gamaliel. Porque o professor, o rabino, ele sempre trazia para próximo de si, para os seus pés, aquele aluno em que ele enxergava o maior potencial. Então, quando Paulo diz, eu fui ensinado, instruído, doutrinado aos pés de Gamaliel, ele está querendo dizer, eu fui o principal aluno do principal mestre do farisaísmo da escola de Hilel do nosso século. Ele está apresentando as suas credenciais, e justamente por ser tão rigoroso na sua assimilação da lei judaica, quando o cristianismo surgiu, Saulo entendeu que o cristianismo, ele era um movimento que ameaçava a fé judaica,
o judaísmo. E por isso, esse câncer chamado de cristianismo precisava ser extirpado daquela época. E Paulo, ele se coloca como o principal defensor da bandeira da perseguição, né? O nome dele, Saulo, ele diz que ele era da tribo de Benjamim, e segundo a história, é uma homenagem ao principal benjamita da história, que foi Saul, o primeiro rei de Israel, que reinou sobre o Reino Unido, antecedendo ali o reinado de Davi. Então, quando Saulo, ele recebe esse nome, a gente já percebe que a família dele era uma família ligada à tradição. A família dele era uma família ligada ali aos antepassados, à história do seu povo, à história da sua tribo. Eu estou falando de um homem que foi a vida inteira formatado para seguir um pensamento. E ele foi zeloso nesse pensamento. Ele foi zeloso, por causa disso ele perseguiu o povo de Deus. Ele respirava ameaças contra o povo de Deus, conforme foi lido em Atos no capítulo 9. Mas até que um dia, quando ele estava indo para a estrada de Damasco, ele tem um encontro com Cristo. E ali ele passa por um processo de transformação. É interessante, irmãos, que quando Jesus se manifesta para ele, Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Só que Jesus está dizendo o seguinte: quem mexe com o meu povo, mexe comigo. Na Bíblia, nós somos a menina dos olhos de Deus. Eu costumo dizer que quem mexe com você está mexendo com Deus. Quem toca em você está tocando em Deus. Quem te persegue está perseguindo o próprio Deus. E quem bate em você apanha porque Deus bate nele. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor e praticar uma injustiça contra um servo de Deus. A gente crê num Deus que nos defende. A gente crê num Deus que nos protege. E Jesus, ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Paulo, ele tem a sua visão transformada. Ele tem a sua visão transformada. Pode passar o próximo slide. Esse homem transformado se torna pregador do Evangelho. E após a conversão, ele tornou-se um pregador do Evangelho, mas primeiro passou por um processo. No início não era bem aceito pela igreja, mas permaneceu firme em sua fé. Eu já falei sobre isso. Ele encontrou diversas desconfianças da parte do povo de Deus. As pessoas não acreditavam muito na sua transformação, mas ele continuou, ele seguiu em frente, porque ele entendeu que ele havia recebido uma missão muito sublime da parte de Deus, que era a missão de pregar o Evangelho. Martyn Lloyd-Jones, que é um grande escritor, escreveu um livro chamado Pregação em Pregadores, que é um clássico da homilética. Martyn Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, que para ele a obra mais elevada é pregar o Evangelho que alguém pode exercer. Ele dizia, para mim a obra de pregar é o mais elevado, o maior e o mais glorioso chamado que alguém pode receber. Então, se Deus te chamou para pregar o Evangelho, saiba que os anjos um dia quiseram pregar o Evangelho, mas Deus confiou essa tarefa a você. Deus confiou essa tarefa a nós. João Calvino dizia que pregação é a exposição pública das Escrituras pelo homem enviado por Deus, na qual o próprio Deus está presente em julgamento e graça. Então, irmãos, todas as vezes que eu subo aqui nesse púlpito para ensinar, para pregar, para falar do Evangelho, eu sei que eu não estou sozinho, mas o Senhor está aqui, fazendo a palavra dele prosperar, e a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas cumpre o efeito destinado que o próprio Deus designou. Então, pregar é uma tarefa sublime. Se você recebeu essa missão, não pare, continue pregando, não apenas no púlpito, não apenas na igreja, mas pregando na sua casa, pregando na sua rua, pregando para os seus vizinhos, evangelizando, promovendo o Evangelho, falando de Jesus com o coração cheio de Deus, porque o melhor sermão, segundo John Trapp, é aquele que sai das profundezas do coração, é a pessoa que fala com a alma, é a pessoa que fala transbordando ali no seu cerne, que fala de coração, que fala o que vive, que fala com integridade, que fala com paixão, que não fala apenas com luz no intelecto, mas sobretudo com fogo no coração, que está cheio do poder, que fala não apenas com palavras persuasivas de sabedoria humana. Paulo falou isso, ele disse, olha a minha pregação, eu aprendi filosofia, estudei aos pés
colégio Gamaliel, nasci numa das principais cidades do primeiro século, eu fui formatado, talhado na filosofia, mas a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de poder, em palavras que vêm diretamente do Altíssimo. E esse Paulo se torna um missionário. Próximo slide, 1.3, Paulo missionário às nações. A convite de Barnabé, que foi a Tarso buscá-lo, Saulo começou a congregar na igreja de Antioquia, e lá foi separado para o campo missionário. Paulo reconheceu que Deus lhe dera a missão de alcançar os gentios. Ele opera na igreja em Antioquia, é separado por essa igreja e enviado ao campo missionário. Ele implanta diversas igrejas ao longo das viagens missionárias que ele realizou e ainda também atua como um arquiteto da igreja, doutrinando a igreja. O próximo slide aí diz o seguinte: Paulo ele foi um arquiteto da igreja. Além de hábil evangelista e plantador de igrejas, o apóstolo Paulo deixou um grande legado para o cristianismo. Foram 13 cartas doutrinárias por meio das quais a igreja de Cristo foi edificada. Então ele foi um grande homem. E agora a gente vai falar um pouco sobre a liderança de Paulo nesse episódio de Atos capítulo 27. O próximo slide aí vai dizer o seguinte, que o grande sonho de Paulo era de um dia chegar a Roma. E isso realmente aconteceu, só que em uma condição um tanto atípica. Paulo foi à capital do império como prisioneiro. Pode passar o próximo slide. Ele foi levado a Roma como prisioneiro, foi julgado e enviado para ser julgado ali perante César. Um grupo de judeus vindo da Ásia, vendo Paulo e alguns irmãos adentrarem ao templo de Jerusalém, lançaram mão dele, acusando-o de pregar contra a lei e de profanar o templo. Pode passar o próximo slide. Paulo foi apresentado ao governador Festo e ao rei. E depois de ser interrogado pelo governador Festo e pelo rei Agripa, Paulo poderia ficar livre, mas como apelou para César, tinha que agora de ser mandado para a capital do império. Nas mãos de Júlio, centurião da corte Augusta, Paulo e outros presos embarcaram para Roma. Pode passar o próximo slide. Paulo, ele enfrenta os primeiros percalços. Os 2 últimos capítulos de Atos dos Apóstolos narram a conturbada viagem de Paulo de Cesareia para Roma. O apóstolo e os demais presos embarcaram em um navio adramitino. A navegação foi conturbada com muitos ventos contrários. Então, irmãos, quando Paulo ele finaliza a 3ª viagem missionária e ele chega em Jerusalém, ele é preso. Ele já sabia disso, ele já pressentia isso no seu coração, Deus já havia falado para ele, tanto que no final da 3ª viagem missionária, quando o navio atraca em Mileto, ele chama os anciãos da igreja de Éfeso para o encontrarem ali, e ali ele diz: olha, talvez essa seja a última vez que eu estou vendo o rosto de vocês. E é um texto lindo. A Bíblia diz que os líderes da igreja de Éfeso agarravam Paulo pelo pescoço e o beijavam. Tamanha era a admiração e o respeito que tinha por Paulo, porque Paulo sabia que ao chegar em Jerusalém, ele seria preso. Ele chegou a falar que lá lhe aguardavam ciladas e prisões. E quando ele chega em Jerusalém, ele está indo no templo cumprir um voto, e ele é acusado por uma turba judaica, por um grupo de judeus ali, de introduzir gentios no templo. Então toda a multidão é alvoroçada contra Paulo, Paulo é preso, ele é julgado, ele percebe que as pessoas estão planejando um assassinato, planejando uma forma de matá-lo, então ele apela para ser julgado perante César, ele faz uso da sua cidadania romana. A história diz que quando Paulo foi julgado ali perante Festo, perante o rei Agripa, não foi encontrado crime algum, não foi encontrado delito nenhum, ele poderia ser liberado. Mas Deus tinha dito para ele que era necessário que ele fosse a Roma. Então Paulo pensou: bom, já que eu tenho que ir a Roma, eu vou pegar uma carona, vou fazer o povo me levar até lá. E aí ele faz uso da sua cidadania romana, e ele apela para ser julgado perante César. Então, por causa disso, ele é levado então em um navio, em uma embarcação, para ser julgado lá diante do imperador. Porém, essa viagem é uma viagem marcada por diversos reveses, vento contrário, o navio fica à deriva, a embarcação fica à deriva, ele sofre um naufrágio, e mesmo estando como prisioneiro, Paulo,
ele exerce um poder de liderança ali. O próximo slide vai dizer que Paulo, ele vislumbra o futuro. Paulo recomendou que permanecessem no lugar onde estavam por algum tempo, dizendo: a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Ele chega a recomendar isso. Só que as pessoas não se atentam para o que Paulo está dizendo, e elas preferem seguir ali um caminho contrário. E aí, essa embarcação, ela acaba sofrendo um naufrágio. E Paulo, estando nessa embarcação, ele encoraja as pessoas ali. O próximo slide vai dizer, Paulo como um grande líder encorajador. Paulo trouxe a todos uma palavra de encorajamento e de esperança diante do perigo iminente. E aqui eu quero abrir um ponto de destaque a respeito desse papel de Paulo. Porque Paulo poderia estar em qualquer lugar, mas em qualquer lugar que ele estivesse, ele continuaria sendo quem ele é, exercendo a liderança que Deus lhe confiou, mesmo que as pessoas não observassem aquilo que ele estava dizendo, mas ele estava ali influenciando. E a verdadeira medida da liderança é a influência. E as pessoas vão ser influenciadas não apenas por aquilo que você diz, mas sobretudo por quem você é. A gente vai perceber nessa história que Paulo, ele é levado como prisioneiro sem nenhum poder de influência. Ele chega lá como prisioneiro, ele é levado como prisioneiro, e a viagem vai seguindo a sua história, o seu desenvolvimento. Quando Paulo chega em Roma, a sua influência diante de todos é patente, porque ao longo do trajeto, as pessoas foram conhecendo quem era Paulo. O centurião, os demais prisioneiros, as pessoas que encontraram com Paulo. O John Maxwell, ele tem um livro, né, sobre os 21 minutos de poder na vida de um líder, e ele fala sobre uma lei chamada de aquisição, a lei da aquisição. E ele diz que a aquisição da liderança, né, como você consegue a liderança, ela é constituída através do caráter, do carisma e da credibilidade. E a gente vê isso presente na vida de Paulo. Caráter, carisma e credibilidade. Ele é um homem de caráter. Ele não se corrompe. Ele sabe quem ele é, ele tem uma missão, ele pode ser tratado como preso, mas diante de Deus ele é um embaixador do Evangelho e cumpre a melhor missão que alguém poderia exercer naquela época. Então ele sabe quem ele é, ele sabe a missão que ele está cumprindo. Ele tem caráter, ele não se vende, ele não negocia os seus valores, ele se guia, ele se norteia por esses valores que são fundamentais, insubstituíveis. Paulo, ele demonstra o seu caráter. No início as pessoas não dão tanta importância para isso, mas ao longo da viagem vão acontecendo diversas questões, e Paulo vai trazendo esperança, Paulo vai encorajando, Paulo é o responsável por poupar a vida de outros prisioneiros, Paulo consegue trazer uma palavra de esperança, inclusive para o centurião, inclusive para o homem que estava ali mantendo-o preso, e a gente vai vendo que tudo que Paulo passa é um processo, e nesse processo ele vai ganhando espaço, ele vai consolidando a sua influência, ele vai consolidando o seu poder de liderança sobre as pessoas. Então começa com um caráter, desenvolve com um carisma, ele é alguém preparado, ele é alguém capacitado, ele tem a palavra certa na hora certa, ele se posiciona, ele se preocupa com as pessoas, ele incentiva as pessoas a se alimentarem porque as pessoas estão fracas, ele traz uma palavra de esperança, ele diz que não é o fim, que Deus disse para ele que ninguém se perderia, mas que todos chegariam salvos. Ele traz essa palavra para todos os tribulantes na embarcação. Ele é um homem que crê, ele é um homem de fé, ele é um homem que tem carisma, um homem que tem capacidade, que quando fala a sua palavra é assertiva, a sua palavra é certeira, ele tem a palavra certa na hora certa, e essa palavra apazigua corações, e acima de tudo, a liderança dele vai se consolidando pela credibilidade, porque não adianta ter carisma
e não ter credibilidade. Não adianta ser a pessoa mais capaz do mundo, mas as pessoas olharem para você e você estar desacreditado, descredibilizado. Por isso, a gente precisa cuidar do nosso caráter, do nosso carisma e da nossa credibilidade. E é interessante, irmãos, pode passar o próximo slide. O grande líder preocupa-se com as necessidades alheias. Passados 14 dias desde a última refeição, Paulo recomendou a todos que comessem. O apóstolo preocupava-se com a saúde física de seus companheiros mais próximos. Próximo slide. Conclusão. O pouco que vimos sobre a força da sua liderança neste episódio abre os nossos olhos para entender que um líder levantado por Deus é apto para continuar com a sua experiência de vida, sua sabedoria e tenacidade, até mesmo fora do seu ambiente. Nem sempre as pessoas vão te ver como um líder. Nem sempre as pessoas vão te enxergar como Deus te enxerga, como quem você é diante de Deus. Mas você precisa aprender a passar pelos processos da vida. Paulo, ele tinha enfrentado diversos processos, e ele não se desanimou diante dos processos. Ele entende que os processos da vida são um instrumento de Deus para levá-lo a cumprir o propósito do Senhor. É por isso que em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo estava sendo transportado como preso, sem poder de influência nenhum. Mas ao longo da viagem, ele conquista o coração, inclusive dos centuriões. Tem um texto, em Atos capítulo 27, que a ordem era para matar todos os prisioneiros, quando o navio estava quase naufragando. E o centurião se afeiçoou tanto de Paulo, ele passou a admirar tanto Paulo, que ele conseguiu demover aquela ordem, na tentativa de poupar a vida de Paulo. Isso é lindo, porque Paulo conquista o coração, inclusive, do centurião. O centurião olha para ele e diz: espera aí, esse homem aqui é prisioneiro, mas é um homem de Deus, é um homem de caráter, é um homem de valor. E quem conhece Bíblia sabe que quando Paulo chega em Roma, ele tem uma liberdade absoluta para cumprir o ministério que Deus lhe confiou. Ele fica 2 anos em Roma, e ele não fica encarcerado numa prisão sem ter acesso a ninguém. Alugam uma casa, colocam Paulo ali, ele recebe visitas, inclusive dos centuriões, dos soldados. O pessoal passava do turno ali da escala de serviço: vamos lá receber uma palavra de Paulo, vamos lá receber uma palavra de Paulo, uma oração. De modo que a Bíblia diz que muitos da casa de César se converteram. Quando Paulo cumprimenta, Paulo chega a dar a paz do Senhor aos da casa de César, né? Olha que coisa linda, irmãos. Só que Paulo precisou passar por aquele processo. Se ele não sofre um naufrágio, se ele não traz a palavra de encorajamento, se ele não traz a palavra de esperança, se ele não se preocupa com a fome, com a debilitação do estado físico dos demais prisioneiros e dos demais centuriões, se ele não passa por todo esse processo, ele ia chegar em Roma sem influência nenhuma. E ele precisava conquistar o seu espaço para cumprir a sua missão. E a gente sabe que lá em Roma, ele escreve cartas, ele escreve a carta para Filipenses, diversas cartas ali da Bíblia. Ele continua instruindo as igrejas, ele continua consolidando, ele continua cumprindo o seu ministério. Então entenda, Deus confiou em você uma posição de líder, de influência, para influenciar a sua casa, para influenciar o seu trabalho, aonde Deus te colocou, exerça esse papel de influência. Pastor Israel, mas eu não tenho espaço, eu não tenho poder de fala. Você não tem poder de fala, mas você tem poder de testemunho. Então testemunhe o evangelho que arde no seu peito, mostre quem você é, seja um crente genuíno, seja um crente verdadeiro, seja um crente íntegro, seja um crente autêntico. Deus vai desencadear situações para você trazer uma palavra de esperança para alguém que está desesperançado. Deus vai te usar, a luz que brilha em você, ela vai irradiar
bombardear e vai conquistar espaços que estão tomados pelas trevas, e você terá poder de influência, você terá poder de liderança, e Deus fará com você aquilo que Ele projetou. Que Deus nos abençoe. Só é líder, olha para a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela, só se torna líder quem não para diante do obstáculo. Diga para a pessoa, viva o processo para desfrutar do propósito. Deus abençoe.